Boa noite, estamos aqui no primeiro encontro síncrono online de NCCC. Eu, Denise, professor Augusto, professor Fábio. Boa noite, Damos gente, início. tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa Então, a gente se noite. reúne aqui para sanar dúvidas de vocês, né? Espero que vocês já tenham lido a Agenda 1 e que tragam as dúvidas para nós podermos ajudá-los, né? Enquanto não começava, Fábio, a gente estava comentando um pouquinho, a Denise já fez algumas correções, já deu alguns refazer para alguns alunos. Eu não sou que tão bom. eu não sou nem tão maldoso e nem tão rápido, nem dei o refazer e nem comecei a correção ainda. Mas eu já atendi alguns alunos no Correio Tech, principalmente na principal dúvida que eles têm nessa primeira atividade, que é aonde está o plano diretor, né? Como é que eu localizo, que informações eu preciso encontrar. E a dúvida que eu fiquei mais preso aqui foi a cidade de Peruíbe, porque a aluna tinha encontrado o mapa, tinha encontrado o plano diretor, tinha achado o mapa de macrozoneamento, e aí Certo. dentro do plano diretor tinha um detalhe que a tabela de zoneamento estava no Código de Obras. Olha que é bem Nossa. incomum, na verdade. É bem incomum, geralmente tem uma lei de zoneamento, mas nesse estava escrito lá, artigo 173, lembra até o artigo, olha só. Uma complementa a outra, será? No artigo 173 do plano diretor fala que o Código de Obras que tem a tabela de índices. E lá estava. Ok. Eu corrigi 4 atividades que me enviaram, as 4 foram aprovadas. Pessoal, outra coisa que a gente vai fazendo é que a gente vai fechando alguns microfones, tá? Não é por nada, é porque começa a vazar alguns áudios de televisão, algumas coisas assim. Isso. Aí, na hora de vocês começarem a falar, só verifiquem se o microfone de vocês está aberto, né, porque às vezes você deixou aberto por algum motivo e a gente acaba fechando para não ficar vazando áudio e continuar inteligível a conversa. Diga lá, Fábio, desculpa. Acho que eu estava falando, estava mudo, né? Você estava me escutando? Não sei nem se eu fecho Estávamos você ou não escutando, agora. sim. Ah, tá. Não sei. Acho que eu fechei sem querer aqui. Augusto, Não, eu estava dizendo que o propósito da nossa reunião é sanar dúvidas, né? Então, espero que eles já tenham lido, né, a Agenda 1 para poder debater aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre o assunto, né? Isso aí. Quem já leu a Agenda 1? Vamos às perguntas. Paulo já leu? Paulo. Teve alguma... Já. Quer falar alguma coisa? Comentar sobre ela? Sim, eu moro aqui próximo da ETEC Nauro Gomes. E aqui em São Bernardo teve uma atualização do plano diretor neste mês, agosto de 26. Então, tá, nessa publicação que foi realizada agora, nós temos algumas documentações que ainda estão com o plano de 2011. Então, aí eu tenho algumas informações que eu peguei da atualização e algumas outras dados são os mapas são de 2011, porque ainda não estão publicados. Ótimo. Isso vai acontecer, viu, pessoal? Percebam bem, o plano diretor como está escrito na agenda, é um documento. Praticamente todos os municípios têm, exceto os municípios muito pequenos que não têm, porque não são obrigados, né? Mas ele tem uma atualização que é recomendada que seja a cada 10 anos. Então pode acontecer como o Paulo está falando, de você estar numa etapa de transição. E como ele é uma lei bem extensa, às vezes ele fica lá um ano em elaboração e aprovação. Então, às vezes, é um processo que você fica lá, uma parte está aprovada, outra parte ainda não está, né? Que eu acho que é o que você está relatando para a gente, né, Paulo? Aí, às vezes, você tem que ver arquivos do plano anterior e arquivos do plano atual. Tem leis que ainda valem a de 2015 e leis que agora já valem a de 2025. Então, fica numas etapas de transição mesmo, acontece. É bem comum. A informação que está postado lá na prefeitura é que eles já revisaram a documentação, mas nem tudo eu vi. Eles finalizaram a nova regulamentação. Então, agora é uma questão de publicação e atualização de algumas informações no site.
Então, esse é o que está ocorrendo nesse momento. Mas para as informações que nós necessitamos nesse momento, é o suficiente o que está publicado. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguém de mão levantada aqui. Samara e José Henrique, por favor. Boa noite. A gente é de uma cidade muito pequena que não tem o plano diretor. Não sei se vocês falaram alguma coisa antes da gente entrar. Quando a cidade não tem plano diretor, como é que a gente consegue fazer a atividade? A gente pode pegar uma outra localidade e fazer? Pode também. Vocês são de Monte Aprazível? Oi? Monte Aprazível? Não. A gente é de Minas. Por curiosidade, de que Minas. município é? Oi? Por curiosidade, qual é o município? É Guaranésia, sul de Minas. A gente está no polo de Mococa. Que legal. Tá. Então, pegue um outro endereço para completar o exercício. Que seja de algum conhecido, às vezes algum parente, até para se localizar e verificar. Esse exercício ele tem uma importância aí para o técnico em transações imobiliárias de saber reconhecer a localização, porque nem tudo pode ser construído em todo local. E a importância do técnico em transações imobiliárias e do avaliador em saber a localidade e os potenciais urbanísticos daquele local. O quanto pode construir, o quanto pode crescer em altura, o quanto pode ocupar, taxa de permeabilidade, a altura máxima do edifício. Às vezes vocês estão vendendo uma coisa que está ilegal, né? E qual é esse princípio da ética do técnico em transações imobiliárias? Então, conhecer a localização é de suma importância. Então, essa primeira atividade, apesar de ser uma das mais difíceis que a gente considera, porque é a primeira vez que vocês têm contato aí com pesquisa, com prefeituras que têm ou não tanta transparência, apesar de ser uma legislação que deve ser pública e transparente, as prefeituras que estão ainda com planos diretores atrasados, eles têm que ser renovados há 10 anos. Então, se nós estamos em 2026, né, pelo menos ela tem que ser de 2016. Né? Eu escutei o Paulo falando de 2011 aí, a gente fica, né, dessas atualizações, mas é de suma importância essa agenda, viu, gente? Muita gente pergunta, mas para que eu vou aprender isso? Isso vai fazer todo sentido no decorrer do curso, tá bem? Então, é por isso que a gente fala, cada um na sua fala aí, os demais professores podem complementar, mas essa é a minha visão, né, de extrema importância essa atividade. Mas eu sei que ela é demorada, porque dependendo do município, né, mas pode fazer de outro endereço, desde que você compreenda essas... Oi, Renata, desde que você compreenda a intenção da atividade. É melhor ter ela completa do que só colocar lá, não encontrei do meu município. Isso a gente vai pedir para refazer. Tá bem? Essa é uma situação. Espero Importante ter só respondido. lembrar mais uma coisa aqui, Samara e José Henrique. Guaranésias é um município de Minas com 19.500 habitantes, mais ou menos. O limite para plano diretor, a partir de 20 mil habitantes, é obrigatório o plano diretor, ou seja, vocês estão quase chegando lá. Daqui uns 2, 3 anos vai ser obrigatório que a prefeitura pense e organize isso, né? Porque, inclusive, eu vi que vocês cresceram. Vocês tinham 19.100 habitantes em 2022, agora 19.600 em 2025. Então, a estimativa é de Cresceu crescimento. 500. Mais uns 2 anos vai estar chegando lá. E aí, a prefeitura vai precisar se mobilizar para ter o plano diretor. De maneira obrigatória, né? Existem municípios menores que possuem. Aqui no Paraná tem um município enorme que se chama Barra do Jacaré, que tem 2.500 habitantes e diminuindo, e eles têm plano diretor. Legal. Muito obrigado pelo esclarecimento. Imagina. Porque na legislação, gente, complementando essa informação dos 20 mil habitantes, também tem obrigatoriedade de plano diretor, alguns casos, o município que pertença a uma região metropolitana. Então, você está na região metropolitana de Piracicaba, mas, sei lá, o município tem 6 mil habitantes, é obrigatório ter plano diretor. E outra situação também, a terceira,
se o município tem, né, não está numa região metropolitana, não tem 20 mil habitantes, mas tem alguma obra de relevância, ou seja, tem uma usina hidrelétrica, tem um patrimônio artístico, cultural, religioso, histórico, e aí também entra na categoria de ter obrigatoriedade de plano diretor. E o plano diretor é uma visão estratégica aí de um futuro de 10 anos. Então, assim, mesmo os menores deveriam ter um plano diretor para ordenar esse crescimento, esse desenvolvimento do município. Obrigado, José Denise. Carlos José agora. Carlos, isso, obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que tudo bem. Desculpa incomodar aí. Noite. Imagina. Queria, assim, eu infelizmente não consegui dar início ao trabalho, né? Não sei se estão me ouvindo bem. Mas eu queria aproveitar, eu trabalho com contabilidade também, né? Sou gestor de empresas, trabalho, faz o que dá para fazer, dou aulas particulares e hoje mesmo lidando com um cliente que decidiu, ele alugou um imóvel para iniciar suas atividades e só chega para nós depois que ele já alugou o imóvel. Então, o endereço, aqui eu estou em São Paulo, cidade de São Paulo, e aqui tem o GeoSampa, que facilita muito a nossa vida, muito mesmo. A facilidade de encontrar para fazer viabilidade, para ver se tem possibilidades, para ver se o imóvel está regular ou irregular. Tem um caminho que a gente já consulta direto, joga lá o endereço, o SQL, né, que é o endereço do imóvel, e a gente sabe se o imóvel está regular ou não, se naquele endereço é possível a empresa estabelecer lá. A gente que vai trabalhar com locação ou venda de imóvel para empresas, é muito importante saber isso, né? Saber se naquela rua, naquele zoneamento, é permitido estabelecer certas atividades, se é permitido entrar com um caminhão de certa tonelada e assim por diante, por uma via, por um trajeto, às vezes não naquela rua, mas um trajeto que vai fazer para acessar aquela rua. Então, mesmo que não seja totalmente do locador, do vendedor, nós que vamos trabalhar com corretores, mas vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, faz parte você entender, conhecer, antes de oferecer um imóvel. Já vi isso, uma residência que é alugar para uma empresa um endereço que não é permitido ter uma empresa lá. E aí o empresário vai lá, aluga o imóvel e quer abrir o CNPJ lá, e aí já não dá mais, já pagou aluguel, já teve despesa. Tem gente que até se estabeleceu e aí veio procurar o contador, não, eu quero arrumar meu CNPJ lá. E agora? Você teve todo esse custo para se estabelecer no local, você vai ter que sair de lá. Ô, José, Entendeu? muito bem lembrado, e acho que a visão do contador nesse ponto é bem legal, porque o problema cai na mão de vocês, né? E só cai na nossa mão depois para resolver, né? Nunca antes. A gente tem Ninguém dois procura momentos. a gente, olha, eu tenho essa necessidade, quero alugar, e aí, o que eu faço? Não, é sempre depois que já fez. A gente tem dois momentos e você está falando de um deles, né? O primeiro momento seria assim: a pessoa constrói vamos falar, uma oficina mecânica, e aí depois ela vai procurar a prefeitura para perguntar se pode ter uma oficina mecânica naquele Exato. lugar. É Se não pior ainda. puder, se for uma zona exclusivamente residencial, que não pode porque gera barulho, ruído, Isso. ele vai ter um problema. Ou ele, como você citou, aluga um ponto para instalar, vamos usar o mesmo exemplo, uma oficina mecânica e depois descobre que ele não poderia ter alugado, mas ele já alugou, já fez melhorias, e ele já está com um problema, é, já ganhou esse problema. Por isso que é importante que o corretor de imóveis tenha esse domínio de pesquisar a legislação antes para recomendar, tanto na hora da compra quanto na hora da locação, né? Você pode ou não Sim. pode desenvolver essa atividade que você quer nesse endereço que você está pleiteando, assim. Esse é o ponto importante mesmo, de compreensão do plano diretor. Por isso que ele é bem importante. Sim. Inclusive, desculpa, rapidamente, estou com um caso agora de uma empresa, cliente nosso, já é cliente,
ele mudou de endereço, não nos avisou, adquiriu um terreno, construiu sem avisar a contabilidade. A gente tem que adivinhar. De repente, não consegue mais emitir nota. Por quê? A prefeitura foi lá no endereço atual dele, ele não está lá, fiscalização, travou a empresa, não consegue vender, comprar, fazer nada. Então, é complicado. Mas essa vai ser a vida do contador e é a vida do corretor de imóveis. Ver antes todas as condições. Obrigado aí pela oportunidade extremamente de falar. importante, né, estar auxiliando aí no início do empreendimento, né, para saber as restrições, se lá pode ou não estabelecer esse empreendimento, né? Obrigada, José Carlos, pela contribuição e essa visão da área de contabilidade, né? Que interessante. Obrigada. Laura? Sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, O você? meu trabalho eu já deixei ele meio que pronto, faz uma semana. E daí agora eu só queria mesmo confirmar se são essas informações que deveriam constar no trabalho. Eu achei duas classificações principais, que é de zona de ocupação preferencial e de macrozona de Laura, qualificação da qual urbanização. municípios? Qual o seu município? Só para a gente poder Ah, ir. eu sou de Mogi das Cruzes. Sou Certo. da Vila Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, do distrito. Beleza, pode ir falando, pode ir complementando. E daí eu achei essas duas classificações principais, então, que seria ZOP 1 e MQU, e dentro disso eu achei uma lei complementar e e nessa lei tem o artigo 10, que é o que descreve as As características restrições. da macrozona de qualificação de urbanização. Daí, depois disso, eu ainda achei as tabelas, deixa eu ler aqui o título das tabelas, mas eu achei o mapa no plano diretor, separando a cidade pelas macrozonas, e também encontrei as tabelas anexadas, que são explicando as zonas de ocupação preferencial e as permissões de uso dentro dessas zonas. Tá É isso que certinho, deveria acredito que constar? sim. É isso Certo, mesmo. então. Não Você viu esquece. que especificamente para Mogi das Cruzes tem o GeoMogi, um Eu site vi, eu que adorei mexer ali. Eu não sabia que a gente tinha uma versão do GeoSampa, descobri agora, por causa isso, desse trabalho. isso. Não esquece de fazer a conclusão ao final, só. Certo. Daí a conclusão seria mais análise de tudo que eu Isso. compreendi. Tá Sim, bom. Muito obrigada, gente. Era só isso. exponha. Imagina, obrigado, Laura. Márcio, Legal, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Boa noite, tudo noite. ótimo. Eu dei início na leitura, eu pesquisei aqui no site da Prefeitura do município, sou de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E a lei que trata do plano diretor dela também é um pouco antiga, de 2011, e tem alguns complementos, né? E além dos complementos, tem alguns anexos, vários anexos, mas olhando assim como são muitos arquivos, eu iniciei a leitura de todos, estou lendo, né, na medida do possível, mas pegando como referência a sugestão, né, do professor que deixou até como um norteador para que a gente possa fazer o exercício, eu ainda não encontrei tabelas, como tem aquelas tabelas bem interessantes lá com bastante informação, e os mapas, eu encontrei alguma coisa parecido com aquilo que nos orienta com relação ao que é permitido estar em cada zona, né? Mas as tabelas eu ainda não consegui. Inclusive, se o professor tiver alguma sugestão para me dar como contribuição para que eu possa fazer a minha tarefa, ou se de repente eu faço a tarefa com base naquilo que eu encontrar e depois o professor me dá um feedback para melhoria, tá? Márcio, eu não sei se você é aluno meu, da Denise ou do Fábio, mas eu vou falar por nós três. Se você quiser falar o seu município, a gente pode tentar dar uma olhada rápida, como a gente fez o caso aqui do GeoMogi, ou de Minas Gerais, não lembro o nome do município agora, que a gente dá uma olhadinha rápida e dá uma, né, uma pesquisada. Mas por nós três, manda, não faça e para depois corrigir. Manda para a gente essa pergunta, fala, olha, eu estou procurando a tabela e não achei, eu sou de tal município. E a gente vai dar ajudar você a procurar, fazer a pesquisa para você poder fazer a atividade. Manda no Correio Tec, né? Se for o caso. Perfeito. Geralmente, Perfeito. O William é da mesma cidade?
É isso, justamente. Opa! Desculpa, professora Denise, eu vi o professor Augusto comentando aqui. Eu também sou de Caraguatatuba, Márcio, e essa questão, se for o uso da tabela referente ao uso de solo, aquela tabela de uso de solo, que tem todas as informações, me parece que aqui na nossa cidade ela não fica disponível online, então a gente precisa fazer uma solicitação direto na prefeitura para que a gente consiga essa tabela. Essa informação, ela veio de um corretor de imóveis aqui, amigo. No trabalho que eu fiz, eu já subi, né, a agenda, e eu consigo ali, a gente até acha a legenda do zoneamento ali, mas a parte do uso de solo, que tem um trabalho de referência, essa tabela a gente só consegue solicitando ela na prefeitura, pelo que a informação que eu tive aqui de um corretor amigo aqui também, sobre essa situação de Caraguatatuba, professor Augusto, Denise e Fábio. Que absurdo, né, gente? Que isso? Teria que fazer um protocolo, né? Exatamente. Mas você conseguiu a tabela? Eu só consegui a legenda. Essa Aham. tabela, como precisava eu salvo engano, se eu não estou confundindo as coisas aqui, o Certo. prazo de entrega desse protocolo, eu não conseguiria ter tempo de subir Entendi. para entregar, entendeu? Então eu Uhum. peguei o zoneamento mesmo, que ele até dá umas informações relevantes ali de pavilhão, só que ele não dá a forma exata de espaço de recuo e tudo mais que ele mostra naquela tabela de exemplo do trabalho. Entendi. Eu dei uma fuçadinha aqui, às vezes é a localização, porque essas informações tem que ter de lei, uso e ocupação do solo. Eu até coloquei aqui no bate-papo, a gente busca no plano diretor, mapa de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo. Geralmente é esse caminho. Às vezes está no site da prefeitura, às vezes no repositório de legislações estaduais, e às vezes nas câmaras municipais. Então, a melhor forma é mesmo dar um Google, e eu encontrei aqui em Guaratinguetá, eu estou no celular, não estou conseguindo ver com detalhes, mas uma lei ordinária de 2020, a 5089, que trata sobre o uso e ocupação do solo do município de Guaratinguetá. Não sei se pode ajudar. Aqui é Caraguatatuba. Professor, aqui é Ah, Caraguatatuba. desculpa. Perdão, gente. Nossa, estou... Caraguatatuba, do lado de Ubatuba. Ai, desculpa. Retira tudo que eu falei. Especificamente Caraguatatuba, eu estou pesquisando, eu não achei nada de maneira Não? rápida aqui, tá? Ai, Mas se quiserem, manda um correio tech para a gente procura também, né? Com mais tempo, paradinho ali, damos uma procurada para tentar ajudar. Eu acho que se você chegou até, então você já identificou seu endereço, achou o mapa de zoneamento, sabe qual que é o teu código ZM, não sei das quantas, já tá, beleza, você fez 70, 80% da atividade. Falta achar a tabela para poder identificar os índices e aí interpretar. Manda o correio tech para a gente vai tentar. Se a gente não é. encontrar, A gente muda aí, para Ubatuba. aí a gente muda para Ubatuba. São José dos Campos. Desculpa, gente, Que bom amiga. que vocês agora se conhecem, dá para trocar ideias e estudarem juntos. Verdade, professor. Só não pode fazer igual. Camila, Por favor, não. Copia, mas não faz igual, né, professor? Samara e Desculpa, José Henrique fazem os dois o curso de TTI? Cuidado com Sim, atividades, lógico, vocês vão fazer juntos, mas não postem nada igual, porque a gente realmente dá menção I. A gente detecta Então, na claro, correção. a gente e acaba descobrindo, viu, gente? Não tem como, Podem estudar, fazer juntos, tá mas bom? escreve Claro, diferente. Mas dei isso. certo. Paulo, novamente. Oi, Fábio. Em relação ao que o José Carlos comentou sobre legislações, ele está falando da contabilidade e da abertura das empresas, né? E ocorreu um fato com meu sobrinho em Curitiba, que a empresa tudo estava certo, o zoneamento, a documentação, e
tudo em ordem. Ele investiu um valor razoável lá para abrir uma oficina e a prefeitura não aprovava alvará para abertura. Havia sido cortado uma araucária no terreno. E ali como a araucária não pode ser, é árvore nativa, então o meio ambiente não permitiu e tinha uma multa gigantesca para o proprietário e ele acabou tendo que ir para outro local. Então essa questão é mais São uma das várias coisas que a questões que gente influenciam, né? influenciam. E ele não tinha, ali era a região em que ele estava do lado do estádio do Paraná, então não tinha nenhum problema na abertura do negócio que era a oficina mecânica. Mas a questão do ambiental travou todo aquele momento da empresa, né? Então, isso realmente são as coisas os pontos que o José Carlos estava comentando da questão contábil, e a gente tem outras questões que também O estudo e envolvem a análise abertura. preliminar é muito importante, né? É primordial. Obrigado. Edmeia. Pessoal de boa só noite. um minutinho antes, pessoal de Caraguatatuba, eu acho que eu achei, tá? Mandei ali um link no nosso chat, página 64 adiante desse arquivo, tem as tabelinhas lá. É a Lei Complementar 73 de 2018, a não ser que ela esteja revogada, tá? Mas se não for revogada, eu acho que tá válida, tá certo. Desculpa, agora pode continuar. Boa noite. Eu sou de Peruíbe e aí eu queria esclarecer algumas coisas sobre essa fragmentação de atualização de plano diretor. Porque o que acontece? No início, quando o Ministério das Cidades implantou o estudo e a formação do plano diretor, então a gente tinha uma lei só para cada coisa, com os mapas e todas as designações, né? Mas conforme foi passando o tempo e as revisões, acaba que as leis complementares acabam fragmentando tudo isso. Então, eu fico muito feliz em ver que no curso de corretor você está estudando isso para que seja passado para o cliente uma melhor posição sobre o que ele está comprando, o que ele pode fazer, o que ele pode construir, né? E sobre a dúvida que vocês têm de achar as coisas, talvez no site de cada prefeitura, na parte de leis, pela palavra-chave, né? Por causa dessa fragmentação de revisão de uma coisa ou de outra, seja mais fácil encontrar os mapas, as planilhas, os quadros que precisa ser estudado. Obrigado, Edmeia. Até falei aqui no grupo no chat, que você é arquiteta e minha aluna, que a gente já conversou por Correio Tech, né? Muito bem. Que eu sou arquiteta e eu sou do Conselho da Cidade aqui em Peruíbe, eu sou vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e eu estou sempre nessa formação aí de leis, de plano diretor, tudo. Então, eu só queria esclarecer isso, porque às vezes fica difícil até para os próprios profissionais entenderem tudo isso, né? Legal. Paulo quer falar novamente ou esqueceu de abaixar a mão? Camila. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Eu também sou de Peruíbe, agora vendo que tem uma de Peruíbe me deu uma luz, porque eu não estava conseguindo achar as planilhas. Cola nela que ela é arquiteta, ela é do então, conselho, agora cola nela. eu vou colar nela, graças a Deus que eu entrei nesse encontro, porque eu já mandei até umas mensagens aí no Correio Tech, já fui na Secretaria de Obra do meu município, eu não estava achando.
Mas nem Eles no até site? Não, É no tudo? site eu não achei tão completo. Aí eles me deram uma lei lá de 2008, quando eu fui na Secretaria de Obra. Agora eu vou ter que colar na minha colega aqui e ver se ela me ajuda. É, E, guarda com, bem o, e o como ela nome é do dela Por aí. conselho, se tiver meio bagunçado, você reclama com ela também, para ela falar, vou deixar mais ajeitado isso Sim, daí. Que é isso? porque Isso eu aí. não achei e nem eles sabiam aonde que estava isso lá na prefeitura. Eu até Nossa. descrevi isso no Correio ETEC, que eu fui lá já 2 vezes, por falta de uma vez. Fui 2 vezes já na prefeitura atrás dessa informação. Camila, você mandou para mim, né? Eu respondi você, Foi. tá? E é o caso que eu falei para Denise no começo da chamada. Ele está no Código de Obras. Tá até o link lá no seu Correio Tech. Depois você dá uma olhada no Código de Obras, Tá, vai ter a tabela. tá. Muito Mas eu achei, obrigada. é um município único. Eu nunca tinha visto desse jeito, não. Luciana, Boa noite, tudo bem? boa É, noite. Boa eu, noite. eu mudei agora para Praia Grande, então eu estou um pouco perdida com a legislação daqui, né? Que É, gostoso, hein? que gostoso, né? Eu assisti a aula e eu vi lá que a professora de uma das aulas mostrou a tabela, mas eu procurei em todo quanto é canto e não achei a tabela. Mas tem É, sim, viu? Porque nós já tivemos vários alunos aí sim, da eu Praia vi que lá Grande. tem, e aí E eu tô caçando em tudo, eu tô fazendo. eu Aí já até decorei o mapinha aí da Praia Grande. é bonito, né? Parece, começa com uma bota, depois estica, né? É, e eu fui procurar na prefeitura, que nem a professora de Jundiaí estava explicando, se a gente conseguia tirar aquela certidão de uso e ocupação do solo na prefeitura, não conseguia achar. Um local lá para a gente tirar a certidão para ver se vem tudo descrito, que nem ela estava explicando, né? Que eu pensei, se eu não acho de um lado, vamos tentar facilitar do outro, mas também não achei. Então é só para informar para o pessoal que eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade, mas eu estou tentando. Sim, sim. Boa Mas noite. segue o Gente, exemplo que ó, nós postamos lá, fica fácil você conseguir realizar a atividade, tá? conselho prático. Como é um curso EAD, gente, não precisa se deslocar à prefeitura, pagar protocolo, pedir. Nossa, quando for assim, nós já comentamos até, se não tiver, é para ter essa transparência na prefeitura ou no site da Câmara ou algum repositório de legislações. Caso não encontre, para não inviabilizar o exercício, pegue outro endereço, né, de um município maior ou que tenha disponibilidade dos recursos, coloca lá uma observação para nós, né, não resido aqui, minha avó que mora lá, mas né, tomar como exemplo para o exercício ser realizado. A intenção não é dar trabalho de deslocamento, de custo, nem nada, mas sim a busca pelas informações, tá? Sobre essa consulta que fala-se lá no vídeo de Jundiaí, o que que acontece? Imagina que eu quero fazer um projeto de um edifício de 10 pavimentos e eu preciso aprovar isso no município. Quantos meses eu vou levar para fazer esse projeto? Eu vou levar 1, 2, 3, 6 meses, às vezes 1 ano, certo? Então, essa consulta existe para garantir que eu tenha direito ao plano diretor, porque eu posso começar a fazer o projeto hoje e daqui a 1 ano, quando eu apresento, o plano diretor mudou e aí eu perdi todo o meu trabalho, tá? Para isso que existe essa consulta que é citada lá no vídeo. Geralmente eles chamam de guia amarela, consulta amarela, às vezes tem, sei lá, consulta verde, tem alguns municípios que chamam de outra cor, mas basicamente é o quê? É uma certidão que diz qual é o zoneamento de algum terreno em específico, e essa certidão tem geralmente validade por 1 ano. Então, se eu começo a fazer o projeto hoje, eu peço a certidão hoje, e por 1 ano, mesmo que o plano diretor mude, a prefeitura é obrigada a garantir aqueles índices urbanísticos para mim, certo? Esse é o principal uso dessa, dessa tabela. Então, se você vai comercializar um terreno, você pode pedir a certidão. Digamos que é um terreno que é industrial e vai virar residencial lá. Você pede a certidão, garante-se o uso industrial lá, e depois que você comercializou, ele ainda vai valer por aquele período, tá? Esse é o principal uso. Mas geralmente, como a Denise falou, tem um custo. É, algumas Certidão de prefeituras. diretrizes, né? Certidão de diretrizes, isso. Samara,
Com relação a... O plano diretor é apenas para a área urbana? A área rural ele não contempla? Se eu O quiser plano montar uma indústria diretor, no meio do mato, eu posso ou não? não, ele envolve todo o município. O município a gente divide no plano diretor em três áreas, né? Três zonas, que é a zona urbana, a zona rural, né, no município, e a zona denominada de expansão urbana. Então, por exemplo, não é qualquer local no zoneamento vai estar lá, que uma área de expansão urbana, hoje, ela é uma área rural, mas onde é permitido, você quer uma indústria, então você vai procurar uma zona de expansão urbana, se ela sair dessa zona urbana consolidada, entendeu? Então, o plano diretor aborda o município como um todo, a circunscrição jurídica do município. Entendi. É, uma dúvida disso que o Augusto disse, esse documento tem validade de 1 ano. Vamos supor que eu peguei ele hoje, começo a obra amanhã, só que eu demorei 3 anos para terminar a obra e no final da obra o plano diretor mudou. Perder a obra? Na verdade, a validade dele é para projeto. Você faz a aprovação do projeto. Depois que você fez a aprovação do projeto, a obra você pode levar 10 anos para construir. Em teoria, Eu se o acho teu que varia de alvará um município para outro, estiver né? válido, O tá tudo alvará de certo. licença tem É, um prazo de validade para conclusão. Porque Isso vai variar. pensando no cenário que você está construindo um barracão, por exemplo, para colocar uma oficina mecânica. Aí, quando você termina, vamos supor que você demora 4 anos para construir. E quando você vai fazer, aí o plano diretor mudou e diz que aquela área só pode ter residência, né? Isso aí você corre o risco de. Mas não muda assim tão drasticamente, né? Talvez possa Ah, tá. restringir algumas atividades, mas se o local for de uso misto, né, residencial e comercial, né, você vai poder. Entendi. Obrigado. Exato. E como o Augusto falou, está garantido pela certidão de aprovação do projeto, né? Independente do tempo que você leve aí para a construção. Foi aprovado o projeto, foi liberado o alvará de construção, então está garantido o direito. Edmeia, por favor. Sobre a área rural, então, aqui em Peruíbe nós temos uma tabela da divisão mínima do parcelamento de solo, independente de ser área urbana ou rural, né? Então, isso também é importante para o José Henrique, né, que trabalha em área rural, saber sobre esse parcelamento, né? E é isso. E também tem outra questão, acho que a área rural está bem dita, mas tem outra questão que é você pode colocar uma indústria em qualquer lugar da área rural, em termos, tem que seguir a legislação, e quando é na área rural, você tem que seguir a legislação ambiental, tá? Tem menos limitações, porque não tem tanto a legislação urbana definindo, mas aí você tem que seguir a legislação ambiental, obviamente, que aí ela é geralmente estadual, né? Tem um órgão estadual que faz a verificação. William, por favor. Professores, uma coisa interessante que eu percebi no momento que eu estava estudando essa parte, primeiro que é interessantíssimo você começar a aprender sobre tudo isso, de zona, de uso de solo e tudo mais. E aí eu percebi que, por exemplo, o prédio que eu moro aqui, ele era uma área de zona de proteção permanente. E aí eu vi que teve alguma alteração de lei e tudo mais, e ele passou a ser uma zona mista, né, entre comercial, moradia. E aí eu fiquei na dúvida sobre, assim, eu não sei o que, e a pergunta, ela é, de fato, essa. O que faz mudar, por exemplo, uma área de zona de proteção permanente, A ela passar a ser especulação. a especulação mesmo imobiliária que permite essa mudança? Uma das coisas é uma especulação imobiliária que pode alterar, né? Ou outra interpretação do município, né? De que é uma área que deve se mudar, porque tem que densificar mais a área, enfim.
Aí tem algumas interpretações. Pode ser o lado mal, né? A especulação imobiliária fez com que aumentasse a densidade de ocupação e por isso você tem uma verticalização acontecendo. Ou pode ser porque está próximo de um eixo de transporte público e aí o município entendeu que seria uma área de interesse de densificar e alterou a legislação. Que pode ser o caso aqui, que eu estou do lado da rodovia Rio Santos, que liga a parte de Santos até o Rio de Janeiro, e a rodovia é do lado, e aí passou a se construir muitas edificações aqui. Mas legal, muito interessante, obrigado. Professores, mas essa mudança ela também teria que estar de acordo com uma lei nacional, né? Assim, existe um guarda-chuva de legislação, né? A gente tem uma lei nacional que não lembro o nome dela, mas é a lei dos planos diretores, que determina que cada município vai fazer a sua legislação de ocupação urbana. Então, daí, a partir disso, cada município faz a sua legislação. É uma legislação que tem algumas limitações definidas pela lei nacional, mas que cada município toma as decisões de como que vai ocupar o solo. Ok. É claro que existe lá uma lei nacional de parcelamento de solo que fala que, por exemplo, o lote mínimo que pode existir no nosso país é de 125 metros quadrados. Tá? Não existe lote menor, né? Em teoria, não pode existir um lote menor do que 125 metros quadrados pela lei nacional, lei 67, 66, sei lá, alguma coisa assim. 68, 66. Isso. É a lei do parcelamento de solo federal. No entanto, podem se dizer que, por exemplo, aqui em Jacarezinho, o lote mínimo acho que é 200 metros quadrados. Então, aqui em Jacarezinho, apesar da lei federal permitir 125, em Jacarezinho é 200. Né? Eles foram mais rigorosos do que a lei nacional. Edmeia, por favor. Na hora deu branco, eu esqueci de falar. Sobre a cobertura de vegetação, é muito importante para os corretores entenderem, por causa da lei da Mata Atlântica, que não só nas áreas de expansão urbana, mas mesmo no meio da cidade, existem ainda lotes vazios onde tem vegetação. E essa vegetação ela tem que passar por um licenciamento, seja municipal ou pelo órgão licenciador do local. E isso está passando muito desapercebido. A pessoa adquire um lote e, quando vai ver, não pode construir sem o licenciamento ambiental. E aí cria um transtorno gigante na aquisição do imóvel, porque, independente de estar seguindo regras e diretrizes do plano diretor, aquela árvore, ou as árvores, ou a vegetação que seja de arbusto, ela vai ser interpretada pelo desenrolar pela passagem dos departamentos, né, na aprovação do projeto, vai passar pelo meio ambiente. E aí tem a notícia de que vai ter o licenciamento, e aí empaca tudo. É isso que eu queria alertar. Obrigado, Edmeia. Desculpa, gente, eu já entrei direto. A minha observação para complementar a da Edmeia é que a maioria dos loteamentos estão saindo irregulares, né? A pessoa tem aquela área, ela não leva ela com projeto, principalmente no interior. Acho que o José Henrique vê muito isso lá na parte que ele cuida, né? As pessoas pegam a fazenda, pica ela todinha e vende, sem verificar tamanho mínimo, porque é 24 mil metros em São Paulo a metragem rural. Então, isso está dando muito problema e não consegue a regularização posterior. Ainda tem problema com a CETESB por causa do corte de árvores, que nem a Edmeia falou. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muito corretor ainda vendendo loteamento irregular, falando que está regular. Oi, Luciana, obrigado. Você está falando sobre lotes rurais, né, pelo que eu entendi, porque são lotes de 24.200 metros quadrados. É que existe, para lotes rurais, existe uma área mínima de parcelamento. Você não pode fazer um Sim. lote rural de 100 metros quadrados, 200 metros Sim, quadrados. sim.
existe uma área mínima, Sim. e aí depende do módulo rural de cada município, ela não é idêntica para cada município, eu acho que são 2 módulos rurais, 2 módulos fiscais rurais para cada município, então tem uma variaçãozinha ali. E realmente não pode, eu não posso fazer um monte de chacrinha de 1.000 metros quadrados numa área rural se não for permitido, né? Mas Não dá individualização de matrícula. sim, mas mesmo na área urbana, professor, que nem na cidade de Igaratá, São José dos Campos, Jacareí, Mas lá mesmo tem assim, Luciana, muito. quando você fala que a maior parte dos loteamentos está sendo irregular, eu discordo um pouco, assim, eu não conheço toda a extensão do território, tá? Não, estou Porque, falando nesses locais, professor. porque Nesses existe locais. uma lei federal, existe uma lei de loteamento, existe uma série de regras que falam sobre aonde pode, aonde não pode, e isso, inclusive, assim, não é um crime simples, é um crime meio Sim, complicado, porque você está vendendo sim, uma coisa que não pode ser vendida, assim, sim, sim, é estelionato mesmo, assim, tá? Não... sim. Eu sei, eu sou advogada, professora, então Uhum. várias pessoas me procuram para fazer a ação de devolução dos terrenos, pedir indenização, justamente por quê? Porque o corretor dessa localidade, principalmente Igaratá, que é um local que eu trabalhei e eu morei, né? Lá eles pegam a fazenda, picam ela, mesmo se ela estiver na área, mesmo na área urbana, eles não fazem projeto e levam para a prefeitura. Simplesmente pica lotes de 1.000 metros, lotes de 500 metros, vende e depois dá aquele problemão, né? Aconteceu aqui na nossa cidade. Acontece. Desculpa interromper quem está na fila aí, só pegando esse caso aí, eu estou com um cliente em Distrito Federal, em Brasília, que o cliente alugou um imóvel enorme, eu fui até lá visitar, me chamou para ir lá visitar, chegando lá, é gigante, é um pré-evento, buffet, faz festas de casamento, é um local enorme. Eu falei assim, mas o endereço não é esse. Eu falei assim, não, então, justamente precisamos regularizar. Aí fomos começar a regularização. Eu já tinha alugado, já tinha feito benfeitorias no imóvel. Fomos descobrir que a área é uma área rural, faz parte Brasília não é por municípios, né, por regiões lá, e faz parte dentro do Distrito Federal, mas é uma área, está na prefeitura, na área rural, falamos com a prefeitura, a gente sabe que é uma área rural, está cheia de construções, mas não tem o que fazer. Aí o nosso cliente foi lá e alugou, já estava estabelecido com melhorias. Então, assim, essa história que a Luciana falou de pegar e picar e transformar, é feito, até a prefeitura sabe, vai lá e autua, quem corretor foi lá e alugou o imóvel sabendo que estava talvez irregular, a mando do dono do imóvel que construiu irregularmente. Então é uma dor de cabeça que papel nosso de corretor, futuros corretores, é ver tudo isso. E eu estou sentindo na pele aqui que infelizmente os clientes vão lá, alugam depois que comunica para a gente. Aí já é tarde. Obrigado pela oportunidade. Nayara, O Lucas, né, Fábio, que estava na frente, nós achei precisamos que era ele que conduzir estava ao falando. final, perdão. Desculpa. Achei que Não, era é ele que do estava José falando. Carlos. Lucas Desculpa. e Nayara, e assim encerramos, tá bem, queridos? Ok. É uma pergunta complementando o que a Edmeia falou sobre terrenos com vegetação que estão, por exemplo, numa área como a minha aqui, que eu classifiquei a minha como ZRM, né? E se existir uma vegetação, um terreno com vegetação que não mostra no mapa de zoneamento na ZRM, o que que deve ser feito para regular, o que que o corretor deve fazer nesse caso? Se ele, né, para verificar essa situação de um terreno com vegetação. Eu não entendi a pergunta. A Eu Edmeia, entendi. Deixa eu ver. Se ele comprou um terreno, esse terreno tem uma vegetação, uma qualidade arbustiva que não pode ser mexida, né?
Exato. Aí tá. é a questão do proprietário. O proprietário que vai ter que, na hora da aprovação do projeto, dar as contas aí do que ele vai fazer com essa vegetação e que não pode ser suprimida, dependendo da análise do município. Aí o problema é dele. Eu brinco que às vezes você descobre que está numa área ambiental e você só pode ocupar 5, 10% do terreno e no máximo criar miquinhos nesse terreno, né? Pode ocorrer. O mapa de zoneamento serve para quê? Se existem essas zonas, elas não teve essas terrenos com vegetação, esses terrenos individuais com Exato. vegetação. Por quê? As zonas, elas delimitam o uso, né? Se pode ser um uso residencial, comercial, institucional, misto, e determina também ocupação, quanto você pode ocupar. Então, no zoneamento, tem, como a gente fala, uso e ocupação do solo, o quanto pode ocupar. Mas se você pode ocupar até 80%, vamos lá, no seu zoneamento, mas nesse terreno especificamente, você tem sei lá, uma araucária, É um sombreamento de né? restrições, na verdade, né? Existe a Exato, restrição do plano exato. diretor, que fala sobre a ocupação em área, e tem um sombreamento por uma legislação ambiental, que às vezes é estadual, que fala que, né, tem alguma outra restrição, ou local mesmo, uma araucária, uma árvore que seja preservada, daí é uma restrição adicional. E a minha pergunta é, onde é que o corretor vai ver essas restrições? Se não está no plano diretor, não está no mapa do zoneamento, como é que ele vai adivinhar? Onde é que ele vai buscar essas informações? Na legislação. Nos Aonde está a órgãos legislação? ambientais, Nos CETESB. órgãos, E aí, assim, não existe nada centralizado com tudo disponível, a gente tem que procurar. Uhum. E eu não falo isso com alegria, tá? Eu falo isso com um certo pesar, porque, assim, realmente não existe uma centralização, mas como é uma legislação municipal, existem legislações estaduais, tem gente de Minas, eu sou do Paraná, São Paulo, isso está meio que pulverizado mesmo. Uhum. Talvez mais nos órgãos de meio ambiente, né? Seja o E melhor a aí, ser consultado. lembrando que o plano diretor tem, assim, o município tem autonomia administrativa ao plano diretor. Já um planejamento ambiental, ele extrapola o limite do município. Então, por isso que a gente está falando, às vezes são órgãos estaduais, federais, né, que vão reger as questões ambientais, Código Florestal e etc. Nayara, vamos. Microfone. Seu microfone está fechado, Nayara, acho que tem que apertar algum botãozinho para liberar. Tá sem som. Seu Ela som não está liberou, saindo. Se mas não quiser sai. escrever no chat, é porque você liberou o microfone e não está saindo som. Aqui deu para escutar ela. Então repete para nós o que ela falou. A gente não está ouvindo. Não, no começo, a hora que ela mexeu no botãozinho lá, ele veio a voz dela, depois saiu de novo. Mas ele chegou a aparecer a voz dela. Pede para ela mexer de novo. E aí acho que ela consegue. Que pena, Nayara. Não quer escrever? Libras? Alguém? Libras? Não? Quer escrever? Tá bom, a gente aguarda. Enquanto isso, gente, já vou fazendo antes da gente responder a Nayara, nós ultrapassamos aí 10 minutinhos, mas não tem problema. Vou encerrar a gravação logo depois que nós respondemos a Nayara e aguardamos vocês, já tem o calendário aí do semestre,
para os nossos encontros, aguardamos vocês, divulguem a gravação para quem não pôde estar presente. Ah, tá, desculpa, eu olhei o bate-papo aqui e me desviei. Sim, imagina, Nayara. Qual é o seu tutor, Nayara? Ajudamos, se quiser mandar um correio tech para nós. Ah, de NCCC, então é Augusto. Isso, Adriano é comunicação. Sou eu então, Nayara. Me mande um correio tech, porque por lá a gente consegue conversar daí com mais detalhes, tá? Do Marcos, a última questão é com ordem judicial, né? A gente vê muitas irregularidades que acabam tendo, às vezes, na surdina, né? São patrimônios históricos que são demolidos, árvores que são cortadas, mas isso é um crime que é um absurdo. Então, teria que ter um órgão mesmo para pensar no replantio, numa compensação de vegetação, tem toda uma contrapartida, tem alguns critérios, às vezes são municipais, outros estaduais ou federais, tá bem? Marcos respondendo. Vou encerrar a gravação. Querem se despedir, professores? Boa Vamos noite, tentar pessoal. tirar um Queremos print? sim. Desculpa, vamos tentar tirar um print? Vamos. Fique à Quem puder vontade. abrir a câmera. Deixa eu ver se eu tenho mais gente aqui. Tem o tamanho da galeria. Ah, eu só consigo pegar 16 pessoas. Se os professores, se vocês quiserem mandar também, a gente troca. Beleza. Ó, tá aparecendo gente. Ah, que lindos! Olha que maravilha! 62 pessoas. Então vamos lá. Vou contar 3, 2, 1. Aí. Muito obrigada, queridos professores. Se despeçam. Muito Boa noite. obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até a nossa Até próxima. mais. Boa noite, boa Boa noite. noite, Tchau, pessoal. Um tchau. Boa grande noite, abraço. boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, Tchau, gente. boa Até noite. mais. Tchau, até a próxima.